O sol mal começava a despontar sobre a cidade quando Ethan Parker entrou em seu escritório na Parker Industries. Aos 45 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um apartamento de cobertura, carros de luxo e uma noiva deslumbrante. Mas algo faltava e ele sabia disso. Sr. Parker, seu irmão James está aqui para vê-lo, anunciou sua secretária pelo interfone. Ethan suspirou. Seu irmão mais novo sempre trazia problemas. A porta se abriu e James entrou vestindo um terno de grife que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Maninho, ainda trabalhando tão cedo? James exibiu seu sorriso característico, aquele que o havia tirado de inúmeros apuros. O que você quer, James? Tenho uma reunião do conselho em 30 minutos. James sentou-se, acomodando-se confortavelmente. Um irmão não pode simplesmente fazer uma visita? A propósito, como estão os preparativos do casamento? A Victoria deve estar te deixando louco com todos os detalhes. Victoria Reynolds, a noiva de Ethan, era filha de uma das famílias mais importantes da cidade. O casamento estava marcado para o mês seguinte, e as páginas de fofocas da sociedade não paravam de falar sobre ele. Tudo bem, respondeu Ethan, mas sua voz carecia de entusiasmo. A verdade era que ele estava tendo dúvidas. Victoria parecia mais interessada no casamento do que no futuro deles juntos. Bem, na verdade é por isso que estou aqui. James inclinou-se para a frente. Preciso de um pequeno empréstimo. Apenas 5 milhões. Tenho uma oportunidade de investimento incrível. Antes que Ethan pudesse responder, houve uma batida na porta. Maria Ramírez, uma das funcionárias da limpeza, entrou. Ela tinha pouco, mais de 30 anos, vestia um uniforme simples e seus cabelos escuros estavam presos em um prático rabo de cavalo. Oh, desculpe, Sr. Parker. Voltarei mais tarde, disse ela, começando a recuar. Não, tudo bem. Entre, disse Ethan, grato pela interrupção. Havia algo em Maria que sempre chamava sua atenção. Talvez fosse a maneira como ela se portava com dignidade silenciosa, ou como sempre tinha uma palavra gentil para todos, do segurança ao CEO. James observou a troca com sobrancelhas arqueadas. Desde quando você deixa a equipe de limpeza interromper reuniões? Desde que é o trabalho dela manter este escritório funcionando, retrucou Ethan. E a resposta é não, James. Sem mais empréstimos. Você ainda não pagou o último. Maria manteve a cabeça baixa enquanto esvaziava as lixeiras, mas seus ouvidos captaram cada palavra. Ela trabalhava na empresa há 5 anos e havia assistido ao relacionamento dos irmãos Parker se tornar mais tenso a cada mês que passava. Você vai se arrepender disso, Ethan. James levantou-se, sua fachada encantadora rachando. Você se acha tão perfeito, não é? O irmão mais velho responsável que sempre faz a coisa certa. Bem, vamos ver quanto tempo isso dura. Depois que James saiu furioso, Maria terminou seu trabalho em silêncio. Ao chegar à porta, Ethan a chamou. Maria, sinto muito que você tenha presenciado isso. Ela se virou encontrando seus olhos. Família pode ser complicado, Sr. Parker, mas pelo menos você tenta ajudá-lo. Havia algo em sua voz, um calor que o fez querer saber mais. Você tem família, Maria? Uma filha, Sophie. Ela tem 12 anos. Um sorriso iluminou seu rosto. Ela quer ser médica um dia. Ethan também se viu sorrindo. Isso é maravilhoso. Se ela for parecida com a mãe, vai conseguir. O momento em que seus olhos se encontraram durou 1 segundo a mais. Maria desviou, o olhar rapidamente, suas bochechas corando levemente. Devo voltar ao trabalho. Depois que ela saiu, Ethan não conseguiu se concentrar nos preparativos da reunião. Seus pensamentos continuavam voltando para o sorriso de Maria, para o calor genuíno em seus olhos. Era tão diferente do charme calculado ao qual ele estava acostumado em seu círculo social. Naquela noite, Victoria ligou para discutir os detalhes do casamento. Ela falou sobre o designer que contratara para a decoração das mesas e como o governador havia confirmado sua presença. Você está me ouvindo, Ethan? Isso é importante. Claro, mentiu ele, sua mente ainda na conversa anterior com Maria. O que você achar melhor. Bem, tenho mais notícias. A voz de Victoria ficou séria. Papai acha que você deveria considerar
trazer James para a alta gerência da empresa. Ficaria bom para a imagem da família. O aperto de Ethan no telefone se intensificou. Isso não vai acontecer, Victoria. James não é responsável o suficiente. Não seja difícil, querido. Depois que casarmos, a imagem é tudo. Precisamos apresentar uma frente familiar unida. Depois de desligar, Ethan foi até a janela de seu escritório. A equipe de limpeza estava saindo para o dia e ele viu Maria caminhando em direção ao ponto de ônibus. Ela carregava o que parecia ser um livro didático. Na manhã seguinte, ele descobriu com seu supervisor que Maria estava fazendo cursos noturnos em administração de empresas. Ela trabalhava em tempo integral, criava uma filha sozinha e ainda encontrava tempo para se aprimorar. Algo mexeu no coração de Ethan. Quando foi a última vez que ele sentira esse tipo de admiração por alguém? Quando foi a última vez que ele conhecera alguém que trabalhava tanto, não por status ou aparência, mas por verdadeira automelhoria? Ele não sabia, mas sua vida cuidadosamente planejada estava prestes a mudar drasticamente. As palavras de James sobre arrependimento não eram apenas uma ameaça vazia. E a família de Victoria tinha planos próprios. Mas a maior surpresa viria da direção mais inesperada. A discreta faxineira que estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Naquela noite, quando Ethan saiu do escritório, ele tomou a decisão impulsiva de oferecer uma carona para Maria. Ele a encontrou esperando no ponto de ônibus, lendo seu livro didático sob o poste de luz. Maria, você gostaria de uma carona? Está ficando tarde. Ela olhou para cima, surpresa. Ah, Sr. Parker, não poderia me impor? Por favor, insisto. Não é seguro tão tarde. Após um momento de hesitação, ela aceitou. Enquanto dirigiam pela cidade, Ethan se sentiu mais intrigado por ela a cada minuto que passava. Ela falou sobre o projeto de ciências de sua filha, suas aulas, seus sonhos para o futuro, tudo sem vestígio da pretensão de que ele estava tão cansado em seu próprio círculo social. Nenhum deles poderia saber que esse simples ato de bondade colocaria em movimento uma cadeia de eventos que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, segredos seriam revelados, lealdades seriam testadas e o amor verdadeiro floresceria no lugar mais inesperado. Na manhã seguinte, boatos circulavam pela Parker Industries. Vários funcionários tinham visto o CEO da empresa dando uma carona a uma faxineira. Victoria soube disso durante sua consulta de beleza diária. Ele fez o quê? Ela quase deixou cair o telefone. Com aquela mexicana. Ela não é mexicana, ela é porto-riquenha, sua amiga Rebecca a corrigiu. E sim, eles saíram juntos no carro dele. As unhas perfeitamente cuidadas de Victoria se afundaram na palma da mão. Isso não daria certo. Ela passara muitos anos planejando seu casamento com Ethan Parker para deixar alguma faxineira arruinar tudo. Enquanto isso, Maria estava tomando café da manhã com sua filha Sophie, em seu pequeno, mas arrumado apartamento. Mãe, por que você está sorrindo tanto? Sophie perguntou, comendo seu cereal. Maria tocou suas bochechas sem perceber que estava sorrindo. Estou? Acho que só dormi bem. Mas a verdade era que ela não conseguia parar de pensar na viagem de carro com Ethan. Eles tinham conversado sobre muitas coisas, seus estudos, sua empresa, suas famílias. Ele realmente a ouvira, algo que ninguém em sua posição na Parker Industries jamais experimentara. Não esqueça que tenho minha feira de ciências hoje à noite, Sophia lembrou. Claro que não, querida. Não perderia isso por nada no mundo. No escritório, Ethan estava no meio de uma reunião tensa com o conselho de administração. James, de alguma forma, convencera vários membros do conselho a apoiar sua candidatura a um cargo na alta gerência. Seu irmão tem algumas propostas interessantes, disse Richard Coleman, um dos membros mais antigos do conselho. Talvez seja a hora de dar uma chance a ele. Ethan balançou a cabeça. James nunca demonstrou nenhum interesse real pelo bem-estar da empresa. Este é apenas mais um de seus esquemas. A família Reynolds discorda, respondeu Coleman suavemente. Na verdade, o Sr. Reynolds me ligou pessoalmente para defender James. Claro que sim, pensou Ethan.
Seu futuro sogro já estava tentando controlar a empresa através de Victoria. A reunião se arrastou, mas a mente de Ethan continuava vagando na noite anterior. Ele se lembrou de como o rosto de Maria havia se iluminado quando ela falou sobre os sonhos de sua filha de se tornar médica. Não havia nenhuma agenda oculta, nenhuma manipulação, apenas o orgulho e o amor de uma mãe. Quando a reunião finalmente terminou, ele encontrou uma mensagem de Victoria em seu telefone. Querido, precisamos conversar sobre os rumores horríveis que estão circulando. Me ligue imediatamente. Em vez de retornar à ligação, Ethan foi dar um passeio pelo escritório. Ele se encontrou no andar onde a equipe de limpeza fazia suas pausas. Maria estava lá, comendo um almoço caseiro enquanto estudava um livro didático grosso. Direito comercial, ele leu por cima do ombro dela. Ela pulou levemente. Sr. Parker, sim, temos uma prova na próxima semana. Por favor, me chame de Ethan, pelo menos quando não estivermos em um ambiente formal. Antes que ela pudesse responder, eles foram interrompidos por James, que havia estado observando da porta. Bem, os rumores são verdadeiros, James sorriu. O irmão mais velho está saindo com a empregada. Maria rapidamente recolheu suas coisas, seu rosto queimando de vergonha. Chega, James. A voz de Ethan estava fria de raiva. Peça desculpas a Maria. Pedir desculpas? A ela? James riu. Oh, isso é hilário. Espere até a Victoria ouvir. Sobre isso, depois que James saiu, Ethan se virou para Maria. Sinto muito por ele. Por favor, não deixe que ele te aborreça. Tudo bem, Sr. Parker. Eu sei meu lugar, disse ela baixinho, mas seus olhos mostravam sua dor. Não está tudo bem. E você não tem um lugar. Você é uma pessoa digna de respeito, trabalhando duro para construir uma vida melhor para sua filha. Isso vale mais do que todos os ternos de grife de James. Seus olhos se encontraram, e algo passou entre eles. Uma compreensão, uma conexão que nenhum dos dois poderia negar. Naquela noite, Ethan se viu dirigindo para a escola intermediária, local. Ele disse a si mesmo que simplesmente se lembrou de que Maria havia mencionado a feira de ciências de sua filha, mas no fundo, ele sabia que esperava ver as duas. Ele as viu no ginásio lotado. Sophie estava orgulhosamente parada ao lado de seu projeto sobre energias renováveis, enquanto Maria irradiava orgulho. Nenhuma delas o percebeu observando de trás da sala. Mas outra pessoa percebeu. A amiga de Victoria, Rebecca, estava lá com seu próprio filho. E ela imediatamente tirou uma foto com o celular. Em uma hora, Victoria recebeu a foto com uma mensagem. Seu noivo está perseguindo sua faxineira e sua filha. Hora de agir? O rosto de Victoria endureceu quando ela olhou para a foto. Ela pegou seu telefone e discou um número. Papai, precisamos falar sobre Ethan. As coisas estão saindo do controle. De volta à feira de ciências, Sophie havia ganhado o segundo lugar. Enquanto Maria abraçava sua filha, ela viu Ethan tentando se esquivar sem ser percebido. Seus olhos se encontraram do outro lado da sala, e ele fez uma pequena vênia antes de desaparecer na noite. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ela sabia que estava se apaixonando por Ethan Parker, e isso a aterrorizava. Homens como ele não acabavam com mulheres como ela. Isso só acontecia em contos de fadas. Além disso, ele estava noivo de uma mulher bonita e rica que poderia lhe dar a vida a que ele estava acostumado. Mas quando finalmente adormeceu, sonhou com seus olhos gentis e a maneira como ele realmente a ouvia quando ela falava. Enquanto isso, Ethan estava sentado em sua cobertura, segurando um copo de uísque e olhando para uma foto emoldurada dele e Victoria em algum baile de caridade. Eles pareciam perfeitos juntos, o casal poderoso que todos esperavam que fossem. Mas tudo o que ele conseguia pensar era na alegria genuína no rosto de Maria enquanto ela abraçava sua filha. Seu telefone vibrou com outra mensagem de Victoria. Precisamos discutir o controle de danos. Essa situação com a faxineira está saindo do controle. O clube do campo já está falando. Ethan colocou o telefone sem responder. Pela primeira vez em sua vida, ele não se importava com o que o clube do campo estava dizendo. Algo estava acontecendo com ele, algo que fazia com que todas as expectativas sociais e políticas de negócios
parecessem sem sentido. Ele não sabia, mas as forças já estavam em movimento e logo o forçariam a fazer uma escolha. Uma que quebraria o coração de Maria ou destruiria tudo o que ele havia passado a vida construindo. E James, observando das sombras, estava planejando uma jogada que mudaria tudo. No dia seguinte, Victoria invadiu o escritório de Ethan sem aviso prévio. Seus saltos de grife tilintaram no piso de mármore enquanto ela se aproximava de sua mesa. "Precisamos conversar sobre essa situação agora mesmo", exigiu ela, jogando uma revista em sua mesa. A página de fofocas mostrava uma foto embaçada dele na feira de ciências de Sophie. Ethan olhou para a foto, sua mandíbula se contraindo. "Você está me seguindo?" "Não seja dramático." Rebecca estava lá com o filho. "Mas não é isso o ponto. Você tem ideia de como isso parece? Um homem em sua posição, andando, por aí com uma faxineira e sua filha?" "O nome dela é Maria", disse Ethan baixinho. "E a filha dela, Sophie, acabou de ganhar o 2º lugar na feira de ciências." Victoria o encarou como se ele tivesse enlouquecido. "Eu não me importo se a menina descobriu a cura para o câncer. Isso precisa parar. Papai está furioso." "Fusão com a Reynolds Industries depende do nosso casamento ou você esqueceu disso?" No corredor, Maria estava limpando a sala de conferências quando ouviu 2 executivos conversando. "Você ouviu? James Parker está fazendo sua jogada. Ele marcou uma reunião de emergência do conselho para amanhã." "Sério? Para quê?" "Dizem que ele tem provas de que Ethan está malversando fundos da empresa. Algo sobre contas secretas nas Ilhas Cayman." A mão de Maria congelou na janela que ela estava limpando. Ela sabia que isso não podia ser verdade. Ethan era muitas coisas, mas desonesto não era uma delas. Naquela tarde, ela viu James entrando no prédio com uma mulher alta e elegante que ela reconheceu como Victoria. Elas estavam em uma conversa profunda, com a cabeça perto uma da outra, parecendo estar planejando algo. Maria queria avisar Ethan, mas quem era ela para se envolver em tais assuntos? Ela era apenas a faxineira. Ainda assim, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Mais tarde, naquele dia, Sophie ligou para ela no trabalho. "Mãe, adivinhe? O Sr. Williams disse que meu projeto de ciências se classificou para a competição estadual." O coração de Maria se encheu de orgulho, mas depois afundou. A competição estadual exigiria viagens, materiais e dinheiro que eles não tinham. "Isso é maravilhoso, querida", disse ela tentando soar alegre. Nós vamos descobrir algo." Ela não percebeu Ethan parado na entrada da sala de descanso, ouvindo sua conversa. Naquela noite, enquanto Maria estava recolhendo suas coisas, para ir embora, seu supervisor entregou-lhe um envelope. "Isso veio do Fundo de Educação para Funcionários", disse ele. "É uma bolsa para o projeto de ciências da Sophie." Maria abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque, que cobriria mais do que todas as despesas da competição de Sophie. Ela soube imediatamente quem estava por trás disso. Seu coração lhe disse para devolver. Ela não poderia aceitar tal caridade, mas seu orgulho lutava contra seu desejo de dar à filha todas as oportunidades possíveis. Enquanto isso, Victoria se encontrou com seu pai na mansão Reynolds. "Papai, temos que fazer alguma coisa", disse ela, andando pelo luxuoso escritório. "Ethan está jogando. Tudo fora por causa de uma faxineira." O Sr. Reynolds, um homem alto com cabelos grisalhos, observou sua filha calmamente. "Não se preocupe, princesa. James tem sido muito útil em nos fornecer o que precisamos. Até esta hora de amanhã, Ethan não terá escolha a não ser fazer exatamente o que queremos." "O que você quer dizer?" "Digamos apenas que James encontrou alguns documentos interessantes sobre alguns dos negócios menos públicos de Ethan. Claro, James pode ter ajudado a criar esses documentos, mas quem precisa saber desse detalhe?" Victoria sorriu, mas havia algo incerto em seus olhos. "Nós não vamos realmente machucá-lo, vamos, papai?" "Claro que não, querida. Vamos apenas lembrá-lo de suas obrigações. Para a empresa, para nossa família e, mais importante, para você." Do outro lado da cidade, Ethan estava sentado em sua cobertura, olhando para fotos antigas da família. Havia uma dele e James quando crianças,
ambos sorrindo, sem sinal da amargura que viria depois. O que havia acontecido com eles? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Maria. Obrigada pela bolsa, mas não posso aceitá-la. Não seria certo. Ele sorriu com sua integridade, tão diferente das pessoas com quem ele costumava lidar. Ele respondeu por mensagem. Não é de mim. O Fundo de Educação para Funcionários é gerenciado por um comitê independente. Sofia ganhou com seu trabalho árduo. Não era exatamente uma mentira. Ele havia estabelecido o fundo anos atrás, e ele era administrado de forma independente. Ele apenas certificou-se de que soubessem sobre a conquista de Sophie. Maria olhou para sua mensagem por um longo tempo. Finalmente ela respondeu. Então, por favor, agradeça ao comitê por nós. Naquela noite nenhum deles conseguiu dormir. Maria ficou acordada se perguntando por que seu coração batia mais rápido toda vez que ela pensava em Ethan, sabendo que deveria parar esses sentimentos antes que eles ficassem mais fortes. Ela havia aprendido da maneira mais difícil que os contos de fadas não se tornavam realidade para mulheres como ela. Ethan estava parado em sua janela, olhando para as luzes da cidade. A fusão com a Reynolds Industries garantiria o futuro de sua empresa e milhares de empregos. Seu casamento com Victoria era esperado por todos. Era a coisa sensata a fazer. Então, por que parecia tão errado? Em sua própria cama, Victoria agarrava seu telefone, lendo mensagens antigas entre James e seu pai. Eles estavam planejando isso há meses. Os documentos falsos, a reunião do conselho, tudo. Parte dela se sentia culpada, mas ela afastou o sentimento. Ela merecia ser a senhora Ethan Parker, e nenhuma faxineira tiraria isso dela. James estava sentado em seu apartamento caro, bebendo champanhe e olhando para seu próprio conjunto de documentos. Mas os dele não eram falsos. Ele havia estado coletando evidências dos bons atos secretos de seu irmão por anos. As doações de caridade, os fundos de bolsas de estudo, todas as coisas que Ethan fazia anonimamente. Amanhã, ele teria que escolher entre expor os crimes falsos de seu irmão ou revelar suas virtudes reais. Ele serviu outro copo de champanhe. Desculpe, maninho, murmurou ele, mas há muito dinheiro em jogo. Nenhum deles sabia que o dia seguinte mudaria tudo. Os planos cuidadosamente elaborados, os esquemas secretos, os sentimentos ocultos, tudo desmoronaria de maneiras que nenhum deles poderia prever. E no centro de tudo isso, uma simples faxineira e sua filha provariam que, às vezes, o poder mais forte não é dinheiro ou status social, mas a verdade no coração de alguém. A manhã da reunião do conselho amanheceu cinzenta e tempestuosa. Maria chegou cedo a Parker Industries, sua mente ainda perturbada pelas conversas que ela havia ouvido. Enquanto limpava a sala do conselho, ela percebeu que alguns papéis haviam caído atrás de um armário. Quando ela os tirou, seu coração parou. Eram cópias de documentos mostrando transferências para contas nas Ilhas Cayman, mas algo não estava certo. As assinaturas não correspondiam a outros documentos que ela havia visto enquanto limpava o escritório de Ethan. Na garagem de estacionamento, James estava mostrando a Victoria alguns detalhes finais de seu plano. Assim que esses documentos forem apresentados ao conselho, Ethan terá duas opções, explicou James. Ou renunciar e me deixar assumir, ou enfrentar acusações criminais. Victoria girou sua aliança de noivado nervosa. E você tem certeza de que ninguém pode rastrear isso até nós? Relaxa. Eu usei as melhores pessoas que o dinheiro podia comprar para criar esses papéis. Eles são perfeitos, mas eles não tinham contado com uma coisa: a atenção de Maria aos detalhes. Após 5 anos limpando escritórios, ela vira a assinatura de Ethan inúmeras vezes em documentos que ela limpou. As assinaturas nesses papéis eram boas cópias, mas não perfeitas. Lá em cima, Ethan estava em seu escritório, se preparando para a reunião do conselho. Seu telefone continuava vibrando com mensagens de Victoria, mas ele as ignorou. Em vez disso, ele se viu olhando para a mensagem que Maria havia enviado na noite anterior, agradecendo-o pela bolsa, mas ainda tentando recusá-la. Uma batida em sua porta interrompeu seus pensamentos. Era Coleman, o membro do conselho. Ethan, como velho amigo de seu pai, sinto que devo avisá-lo. Algo grande está chegando na reunião de hoje.
Se você tem algum esqueleto no armário, agora é a hora de se confessar. Richard, você me conhece desde criança. Você já me conheceu sendo desonesto? Coleman suspirou. Não. É isso que torna tudo tão preocupante. Enquanto isso, Sophie estava tendo sua própria crise na escola. Um colega de classe mostrou a ela um site de fofocas em seu telefone. Havia uma foto dela e do Sr. Parker na feira de ciências, com comentários cruéis, sugerindo coisas terríveis. Sua mãe está tentando roubar um homem rico de sua noiva, provocou o colega de classe. Sophie correu para o banheiro em lágrimas. Ela ligou para sua mãe, soluçando. Maria sentiu seu coração se quebrando ao ouvir sua filha. Querida, as pessoas podem ser más quando não entendem as coisas. O Sr. Parker estava apenas sendo gentil, vindo apoiar sua conquista. Não deixe que elas te aborreçam. Mas por dentro, Maria estava furiosa. Não com Ethan, mas com um mundo que poderia ser tão cruel com uma criança inocente. Ela tomou uma decisão. Ela tinha que mostrar os documentos que havia encontrado a alguém. A reunião do conselho estava marcada para as 10 horas. Às 9h45, Maria bateu na porta do escritório de Coleman. Sr. Coleman, preciso mostrar algo importante para o senhor. Inicialmente, Coleman pareceu irritado por ser interrompido por uma faxineira, mas quando Maria explicou o que havia encontrado e mostrou a ele os documentos, sua expressão mudou. Meu Deus, disse ele, examinando as assinaturas. Isso é muito sério. Mas por que o senhor está me mostrando isso? Maria endireitou as costas. Porque o Sr. Parker é um bom homem. Ele ajudou minha filha sem querer nenhum crédito. Ele trata a todos com respeito, até pessoas como eu. Ele não merece ser incriminado. Às 9h55, Coleman estava ao telefone com um perito em grafologia que ele conhecia. Às 9h58, Victoria estava retocando sua maquiagem, se preparando para fazer seu papel no drama que estava prestes a acontecer. Às 9h59, James estava arrumando sua gravata, ensaiando seu discurso pela última vez. E às 10 horas em ponto, quando os membros do conselho entraram na sala de reuniões, Maria estava limpando silenciosamente as janelas, fingindo que não conseguia ouvir nada. Mas seu coração estava batendo forte. A reunião começou com James se levantando, uma pasta grossa em suas mãos. Senhoras e senhores do conselho, o que estou prestes a mostrar a vocês os chocará. Mas como membro leal desta empresa, sinto que é meu dever. Antes que ele pudesse continuar, Coleman falou. Antes de prosseguir, James, acho que devemos ouvir nossa equipe de análise de documentos. James congelou. Que equipe de análise de documentos? A porta se abriu e 2 homens de aparência séria internos entraram. Examinamos os documentos que o senhor pretende apresentar, Sr. Parker. O senhor gostaria de saber o que encontramos? A cor esvaiu-se do rosto de James. Victoria, sentada na parte de trás da sala como convidada, de repente se sentiu mal. Mas eles não eram os únicos que estavam prestes a serem expostos. Um dos analistas falou novamente. No decorrer de nossa investigação, também descobrimos outra coisa. Uma série de transferências secretas da Reynolds Industries para contas offshore pertencentes a James Parker. Agora, era o Sr. Reynolds quem parecia pálido. Victoria se levantou, suas pernas tremendo. Papai? Que transferências? A verdade desabou como um castelo de cartas. James havia estado jogando dos 2 lados, tirando dinheiro de Reynolds para incriminar seu irmão, enquanto planejava trair todos e assumir o controle das 2 empresas. Durante tudo isso, Maria continuou limpando as janelas, um pequeno sorriso em seu rosto. Às vezes, a justiça vinha de lugares inesperados. Ethan sentou-se em silêncio, observando os esquemas de seu irmão desmoronarem. Mas sua mente não estava em James ou na reunião do conselho. Ele estava pensando na mulher que trabalhava silenciosamente atrás deles, que havia notado o que ninguém mais havia visto e teve a coragem de se manifestar. Quando a reunião se dissolveu em caos, com James sendo escoltado para fora pela segurança e Victoria chorando enquanto confrontava seu pai sobre seu envolvimento, Ethan foi até a janela onde Maria trabalhava. Como você soube? Perguntou, ele baixinho. Maria manteve seus olhos em seu trabalho.
5 anos limpando sua assinatura me ensinaram algumas coisas, Sr. Parker. Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira quebrada, uma verdade reconhecida. Mas do lado de fora da sala do conselho, Sophie estava sendo buscada cedo na escola, muito chateada com os comentários cruéis para continuar seu dia. E Vitória, humilhada, mas não derrotada, já estava planejando sua próxima jogada. A tempestade que havia estado se formando durante toda a manhã finalmente estourou, a chuva açoitando as janelas que Maria acabara de limpar. Combinava com as emoções turbulentas que circulavam pela Parker Industries. Alívio, traição, raiva e algo mais. Algo crescendo entre um CEO e uma faxineira que acabara de salvar sua empresa. Após a explosiva reunião do conselho, nada na Parker Industries era o mesmo. James havia desaparecido, deixando para trás um rastro de traição e perguntas sem resposta. Victoria não havia sido vista no escritório, desde que os esquemas de seu pai foram expostos. Mas a maior mudança foi na forma como as pessoas olhavam para Maria. A notícia se espalhou rapidamente sobre como a faxineira havia salvado a empresa. Alguns funcionários que nunca a haviam notado antes agora sorriam e a cumprimentavam. Outros sussurravam pelas suas costas, perguntando quais eram suas verdadeiras motivações. "Mãe, posso mudar de escola?" perguntou Sophie uma manhã no café da manhã. O bullying havia piorado desde que o escândalo estourou. O coração de Maria doía. Sua tentativa de fazer a coisa certa havia trazido atenção indesejada para sua filha. "Querida, fugir não vai resolver nada. Você não fez nada de errado e eu também não." Mas mais tarde naquele dia, enquanto limpava o andar executivo, ela se perguntou se deveria procurar outro emprego. Os sussurros e olhares estavam se tornando difíceis de suportar. Ethan tinha seus próprios problemas. A fusão com a Reynolds Industries estava morta e vários investidores estavam nervosos com o futuro da empresa. Ele estava sentado em seu escritório, revisando estratégias de controle de danos com sua equipe de relações públicas. "Senhor, precisamos divulgar uma declaração", insistiu seu chefe de comunicação. "A imprensa está enlouquecendo com essa história. Eles estão chamando isso de um conto de fadas moderno." Ethan olhou pela janela para a multidão de repórteres lá embaixo. "O que exatamente o senhor quer que eu diga?" "Bem, nós pensamos em algo sobre como a Parker Industries valoriza todos os seus funcionários, como suas ações heróicas demonstram nosso compromisso com a segurança dos trabalhadores." "Não", Ethan o interrompeu. "Eu não a salvei porque ela é funcionária. Eu a salvei porque ela é Maria." A equipe de relações públicas trocou olhares preocupados. Um deles limpou a garganta. "Senhor, sobre isso, há boatos sobre seu relacionamento com a senhora Ramírez. Reunião encerrada. Saiam." Depois que todos saíram, ele foi até a janela. De seu escritório, ele podia ver Maria no prédio do outro lado da rua, limpando janelas no 20º andar. Seu peito se apertou ao vê-la na plataforma de limpeza de janelas, tão alto. Ele não sabia que Maria havia solicitado o serviço de limpeza externa especificamente para evitar os olhares e sussurros de dentro. Lá em cima, apenas com o céu e a cidade abaixo, ela conseguia pensar com clareza. Foi quando o acidente aconteceu. O motor da plataforma fez um barulho de rangido. Depois parou completamente. Maria sentiu toda a estrutura tremer. Ela pressionou o botão de emergência, mas nada aconteceu. 20 andares abaixo, uma multidão se reuniu quando as pessoas perceberam a plataforma de limpeza de janelas presa. Alguém ligou para o 911. Em seu escritório, Ethan viu a plataforma parar de repente. Sem pensar, ele correu para a escada de emergência. Ele não conseguia pegar o elevador. Os edifícios não estavam conectados neste andar. Ele tinha que descer e depois subir o outro prédio. Maria tentou manter a calma, mas o vento estava aumentando, fazendo a plataforma balançar. Ela pensou em Sophie esperando na escola, provavelmente ainda lidando com comentários cruéis dos colegas de ciências da classe. "Por favor", sussurrou ela, agarrando o corrimão de segurança. "Por favor, não deixe que eu morra aqui em cima." O corpo de bombeiros chegou, mas seu caminhão de escadas não conseguia alcançar a altura suficiente. Eles precisariam de um helicóptero,
que estava a pelo menos 15 minutos de distância. Ethan irrompeu no 20º andar do outro prédio, seu coração batendo forte. Ele correu para a janela mais próxima da plataforma. "Maria!" gritou ele através do vidro. "Aguente firme! A ajuda está a caminho." Ela virou a cabeça e o viu. Apesar de seu terror, vê-lo trouxe uma estranha calma. "Sr. Parker, o senhor não deveria estar aqui." "Que droga que eu não deveria", murmurou ele. Ele olhou freneticamente ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. A plataforma rangeu ameaçadoramente. Um de seus cabos de suporte estava começando a se desfiar. Abaixo, a multidão havia aumentado. Alguém estava filmando com seu telefone. Na parte de trás, um rosto familiar observava com emoções mistas. Victoria. Ela viera ao escritório para pegar suas coisas, ainda com raiva das decepções de seu pai e de seu noivado arruinado. Mas agora, observando as tentativas desesperadas de Ethan para salvar a faxineira, algo dentro dela mudou. O helicóptero ainda estava a 10 minutos de distância quando o cabo arrebentou. A plataforma cambaleou para o lado. Agora pendurada por apenas um cabo. Maria gritou quando foi jogada contra o corrimão. O sangue de Ethan ficou frio. Sem hesitar, ele pegou um extintor de incêndio e quebrou a janela. O vento chicoteou pela abertura, espalhando papéis pelo escritório. "Maria, você tem que pular, eu vou te pegar!" Ela olhou para o espaço entre a plataforma e a janela. Não estava longe, talvez 1,20 m, mas com o vento e a altura... "Eu não consigo", ela chorou. "Sim, você consegue. Pense na Sophie. Ela precisa da mãe." A plataforma gemeu novamente. O cabo restante estava começando a ceder. Naquele momento, enquanto ela olhava nos olhos de Ethan, Maria tomou uma decisão. Ela passara toda a sua vida se protegendo, fazendo o que era esperado, permanecendo em seu lugar. Mas às vezes a vida exigia coragem. Ela respirou fundo e pulou. O tempo pareceu diminuir. O vento pegou seu uniforme, fazendo-o ondar. O chão, 20 andares abaixo, parecia girar. E então ela sentiu braços fortes a pegando-a, puxando para a segurança. Eles caíram juntos no chão do escritório assim que o último cabo da plataforma arrebentou. Eles observaram com horror enquanto ela caía no chão, batendo na praça vazia abaixo. Por um longo momento, eles apenas ficaram lá, Maria nos braços de Ethan, ambos respirando ofegantemente. Ela conseguia sentir seu coração batendo contra suas costas. "Eu te peguei", ele sussurrou. "Você está a salvo." Quando ela se virou para agradecê-lo, seus rostos estavam a centímetros de distância. O mundo pareceu parar. Todas as barreiras entre eles, status social, riqueza, origem, pareciam se dissolver naquele momento de medo e alívio compartilhados. Então, a realidade voltou. O som de veículos de emergência abaixo, o vento pela janela quebrada, os rostos chocados dos funcionários do escritório que se juntaram para assistir. E ali, na entrada, estava Victoria, que havia subido 20 lances de escadas quando viu o que estava acontecendo. Ela observou Ethan ajudar Maria a se levantar, viu a maneira como eles se olhavam e finalmente entendeu. Ela se virou e foi embora, seus saltos tilintando no piso de mármore, deixando para trás sua raiva e sua aliança de noivado, que ela colocou em uma mesa ao passar. Enquanto os paramédicos verificavam Maria em busca de ferimentos, as câmeras de notícias capturaram tudo. Ao anoitecer, todos os canais estariam transmitindo o dramático resgate e todos estariam falando sobre como o bilionário CEO havia salvo a faxineira que havia salvado sua empresa. Mas naquele momento, enquanto eles estavam sentados juntos esperando os paramédicos terminarem, nem Ethan nem Maria se importavam com as câmeras ou as fofocas. Eles estavam pensando em como tinham chegado perto de se perderem antes mesmo de terem tido a chance de começar. Na manhã após o acidente na plataforma, Maria acordou para encontrar seu pequeno apartamento cheio de flores. Cartões de pessoas que desejavam bem estavam empilhados em sua mesa de cozinha. Seu telefone não parava de tocar com ligações, de emissoras de notícias querendo entrevistas. "Mãe, estamos na TV de novo", Sophie chamou da sala,
onde o noticiário da manhã estava mostrando imagens do resgate pela 100ª vez. Maria se viu pulando da plataforma que estava falhando para os braços de Ethan. As câmeras haviam capturado tudo, incluindo a maneira como eles haviam se olhado depois. Ela tocou suas bochechas, sentindo-as esquentarem com a lembrança. Querida, desligue. Precisamos nos preparar para a escola. Mas a escola também não seria normal. Quando chegaram, repórteres estavam. O sol mal começava a raiar sobre a cidade quando Ethan Parker chegou ao seu escritório na Parker Industries. Aos 45 anos, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Um apartamento de cobertura, carros de luxo e uma noiva deslumbrante. Mas algo faltava e ele sabia disso. Sr. Parker, seu irmão James está aqui para vê-lo, anunciou sua secretária pelo interfone. Ethan suspirou. Seu irmão mais novo sempre trazia problemas. A porta se abriu e James entrou vestindo um terno, de grife que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Irmão, ainda trabalhando. Tão cedo. James exibiu seu sorriso característico, aquele que o havia tirado de inúmeros apuros. O que você quer, James? Tenho uma reunião do conselho em 30 minutos. James sentou-se, acomodando-se confortavelmente. Um irmão não pode simplesmente fazer uma visita. A propósito, como estão os preparativos do casamento? A Victoria deve estar te deixando louco com todos os detalhes. Victoria Reynolds, a noiva de Ethan, era filha de uma das famílias mais importantes da cidade. O casamento estava marcado para o mês seguinte, e as colunas sociais não paravam de falar sobre ele. Tudo bem, respondeu Ethan, mas sua voz carecia de entusiasmo. A verdade era que ele estava tendo dúvidas. Victoria parecia mais interessada no casamento do que no futuro deles juntos. Bem, na verdade, é por isso que estou aqui. James inclinou-se para a frente. Preciso de um pequeno empréstimo. Apenas 5 milhões. Tenho uma oportunidade de investimento incrível. Antes que Ethan pudesse responder, houve uma batida na porta. Maria Ramírez, uma das funcionárias da limpeza, entrou. Ela tinha pouco, mais de 30 anos, vestia um uniforme simples e seus cabelos escuros estavam presos em um prático rabo de cavalo. Oh, desculpe, Sr. Parker. Voltarei mais tarde, disse ela, começando a recuar. Não, tudo bem. Entre, disse Ethan, grato pela interrupção. Havia algo em Maria que sempre chamava sua atenção. Talvez fosse a maneira como ela se portava com dignidade silenciosa, ou como sempre tinha uma palavra gentil para todos, do segurança ao CEO. James observou a troca com sobrancelhas arqueadas. Desde quando você deixa a equipe de limpeza interromper reuniões? Desde que é o trabalho dela manter este escritório funcionando, retrucou Ethan. Que a resposta é não, James. Sem mais empréstimos. Você ainda não pagou o último. Maria manteve a cabeça baixa enquanto esvaziava as lixeiras, mas seus ouvidos captaram cada palavra. Ela trabalhava na empresa há 5 anos e havia assistido ao relacionamento dos irmãos Parker se tornar mais tenso a cada mês que passava. Você vai se arrepender disso, Ethan. James levantou-se, sua fachada encantadora rachando. Você se acha tão perfeito, não é? O irmão mais velho responsável, que sempre faz a coisa certa. Bem, vamos ver quanto tempo isso dura. Depois que James saiu furioso, Maria terminou seu trabalho em silêncio. Ao chegar à porta, Ethan a chamou. Maria, sinto muito que você tenha presenciado isso. Ela se virou, encontrando seus olhos. Família, pode ser complicado, Sr. Parker, mas pelo menos você tenta ajudá-lo. Havia algo em sua voz, um calor que o fez querer saber mais. Você tem família, Maria? Uma filha, Sophie. Ela tem 12 anos. Um sorriso iluminou seu rosto. Ela quer ser médica um dia. Ethan também se viu sorrindo. Isso é maravilhoso. Se ela for parecida com a mãe, vai conseguir. O momento em que seus olhos se encontraram durou 1 segundo a mais. Maria desviou o olhar rapidamente, suas bochechas corando levemente. Devo voltar ao trabalho. Depois que ela saiu, Ethan não conseguiu se concentrar nos preparativos da reunião. Seus pensamentos continuavam voltando para o sorriso de Maria, para o calor genuíno em seus olhos.
Era tão diferente do charme calculado ao qual ele estava acostumado em seu círculo social. Naquela noite, Victoria ligou para discutir os detalhes do casamento. Ela falou sobre o designer que contratara para a decoração das mesas e como o governador havia confirmado sua presença. Você está me ouvindo, Ethan? Isso é importante. Claro, mentiu ele, sua mente ainda na conversa anterior com Maria. O que você achar melhor? Bem, tenho mais notícias. A voz de Victoria ficou séria. Papai acha que você deveria considerar trazer James para a alta gerência da empresa. Ficaria bom para a imagem da família. O aperto de Ethan no telefone se intensificou. Isso não vai acontecer, Victoria. James não é responsável o suficiente. Não seja difícil, querido. Depois que casarmos, a imagem é tudo. Precisamos apresentar uma frente familiar unida. Depois de desligar, Ethan foi até a janela de seu escritório. A equipe de limpeza estava saindo para o dia, e ele viu Maria caminhando em direção ao ponto de ônibus. Ela carregava o que parecia ser um livro didático. Na manhã seguinte, ele descobriu com seu supervisor que Maria estava fazendo cursos noturnos em administração de empresas. Ela trabalhava em tempo integral, criava uma filha sozinha e ainda encontrava tempo para se aprimorar. Algo mexeu no coração de Ethan. Quando foi a última vez que ele sentira esse tipo de admiração por alguém? Quando foi a última vez que ele conhecera alguém que trabalhava tanto não por status ou aparência, mas por verdadeira auto-melhoria? Ele não sabia, mas sua vida cuidadosamente planejada estava prestes a mudar drasticamente. As palavras de James sobre arrependimento não eram apenas uma ameaça vazia, e a família de Victoria tinha planos próprios. Mas a maior surpresa viria da direção mais inesperada. A discreta faxineira que estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Naquela noite, quando Ethan saiu do escritório, ele tomou a decisão impulsiva de oferecer uma carona para Maria. Ele a encontrou esperando no ponto de ônibus, lendo seu livro didático sob o poste de luz. Maria, você gostaria de uma carona? Está ficando tarde. Ela olhou para cima, surpresa. Ah, Sr. Parker, não poderia me impor. Por favor, insisto, não é seguro tão tarde. Após um momento de hesitação, ela aceitou. Enquanto dirigiam pela cidade, Ethan se sentiu mais intrigado por ela a cada minuto que passava. Ela falou sobre o projeto de ciências de sua filha, suas aulas, seus sonhos para o futuro. Tudo sem vestígio da pretensão de que ele estava tão cansado em seu próprio círculo social. Nenhum deles poderia saber que esse simples ato de bondade colocaria em movimento uma cadeia de eventos que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, segredos seriam revelados, lealdades seriam testadas e o amor verdadeiro floresceria no lugar mais inesperado. Na manhã seguinte, boatos circulavam pela Parker Industries. Vários funcionários tinham visto o CEO da empresa dando uma carona a uma faxineira. Victoria soube disso durante sua consulta de beleza diária. Ele fez o quê? Ela quase deixou cair o telefone. Com aquela mexicana? Ela não é mexicana, ela é porto-riquenha. Sua amiga Rebecca a corrigiu. E sim, eles saíram juntos no carro dele. As unhas perfeitamente cuidadas de Victoria se afundaram na palma da mão. Isso não daria certo. Ela passara muitos anos planejando seu casamento com Ethan Parker para deixar alguma faxineira arruinar tudo. Enquanto isso, Maria estava tomando café da manhã com sua filha Sophie em seu pequeno, mas arrumado apartamento. Mãe, por que você está sorrindo tanto? Sophie perguntou, comendo seu cereal. Maria tocou suas bochechas sem perceber que estava sorrindo. Estou? Acho que só dormi bem. Mas a verdade era que ela não conseguia parar de pensar na viagem de carro com Ethan. Eles tinham conversado sobre muitas coisas, seus estudos, sua empresa, suas famílias. Ele realmente a ouvira, algo que ninguém em sua posição na Parker Industries jamais experimentara. Não esqueça que tenho minha feira de ciências hoje à noite, Sofia lembrou. Claro que não, querida. Não perderia isso por nada no mundo. No escritório, Ethan estava no meio de uma reunião tensa com o conselho de administração. James, de alguma forma, convencera vários membros do conselho a apoiar sua candidatura a um cargo na alta gerência. Seu irmão tem algumas propostas.
Interessantes, disse Richard Coleman, um dos membros mais antigos do conselho. Talvez seja a hora de dar uma chance a ele. Ethan balançou a cabeça. James nunca demonstrou nenhum interesse real pelo bem-estar da empresa. Este é apenas mais um de seus esquemas. A família Reynolds discorda, respondeu Coleman suavemente. Na verdade, o Sr. Reynolds me ligou pessoalmente para defender James. Claro que sim, pensou Ethan. Seu futuro sogro já estava tentando controlar a empresa através de Victoria. A reunião se arrastou, mas a mente de Ethan continuava vagando na noite anterior. Ele se lembrou de como o rosto de Maria havia se iluminado quando ela falou sobre os sonhos de sua filha de se tornar médica. Não havia nenhuma agenda oculta, nenhuma manipulação, apenas o orgulho e o amor de uma mãe. Quando a reunião finalmente terminou, ele encontrou uma mensagem de Victoria em seu telefone. Querido, precisamos conversar sobre os rumores horríveis que estão circulando. Me ligue imediatamente. Em vez de retornar a ligação, Ethan foi dar um passeio pelo escritório. Ele se encontrou no andar onde a equipe de limpeza fazia suas pausas. Maria estava lá, comendo um almoço caseiro enquanto estudava um livro didático. Grosso. Direito comercial, ele leu por cima do ombro dela. Ela pulou levemente. Sr. Parker, sim, temos uma prova na próxima semana. Por favor, me chame de Ethan. Pelo menos quando não estivermos em um ambiente formal. Antes que ela pudesse responder, eles foram interrompidos por James, que havia estado observando da porta. Bem, os rumores são verdadeiros, James sorriu. O irmão mais velho está saindo com a empregada. Maria rapidamente recolheu suas coisas, seu rosto queimando de vergonha. Chega, James. A voz de Ethan estava fria de raiva. Peça desculpas a Maria. Pedir desculpas? A ela? James riu. Oh, isso é hilário. Espere até a Victoria ouvir sobre isso. Depois que James saiu, Ethan se virou para Maria. Sinto muito por ele. Por favor, não deixe que ele te aborreça. Tudo bem, Sr. Parker. Eu sei meu lugar, disse. Ela baixinho, mas seus olhos mostravam sua dor. Não está tudo bem. E você não tem um lugar. Você é uma pessoa digna de respeito, trabalhando duro para construir uma vida melhor para sua filha. Isso vale mais do que todos os ternos de grife de James. Seus olhos se encontraram, e algo passou entre eles. Uma compreensão, uma conexão que nenhum dos dois poderia negar. Naquela noite, Ethan se viu dirigindo para a escola municipal. Ele disse a si mesmo que simplesmente se lembrou de que Maria havia mencionado a feira de ciências de sua filha. Mas no fundo, ele sabia que esperava ver as duas. Ele as viu no ginásio lotado. Sophie estava orgulhosamente parada ao lado de seu projeto sobre energias renováveis, enquanto Maria irradiava orgulho. Nenhuma delas o percebeu, observando de trás da sala. Mas outra pessoa percebeu. A amiga de Victoria, Rebecca, estava lá com seu próprio filho, e ela imediatamente tirou uma foto com o celular. Em uma hora, Victoria recebeu a foto com uma mensagem. Seu noivo está perseguindo sua faxineira e sua filha. Hora de agir? O rosto de Victoria endureceu quando ela olhou para a foto. Ela pegou seu telefone e discou um número. Papai, precisamos falar sobre Ethan. As coisas estão saindo do controle. De volta à feira de ciências, Sophie havia ganhado o segundo lugar. Enquanto Maria abraçava sua filha, ela viu Ethan tentando se esquivar sem ser percebido. Seus olhos se encontraram do outro lado da sala, e ele fez uma pequena vênia antes de desaparecer na noite. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ela sabia que estava se apaixonando por Ethan Parker, e isso a aterrorizava. Homens como ele não acabavam com mulheres como ela. Isso só acontecia em contos de fadas. Além disso, ele estava noivo de uma mulher bonita e rica que poderia lhe dar a vida a que ele estava acostumado. Mas quando finalmente adormeceu, sonhou com seus olhos gentis e a maneira como ele realmente a ouvia quando ela falava. Enquanto isso, Ethan estava sentado em sua cobertura, segurando um copo de uísque e olhando para uma foto emoldurada dele e Victoria em algum baile de gala. Eles pareciam perfeitos juntos, o casal poderoso que todos esperavam que fossem. Mas tudo o que ele conseguia pensar era na alegria genuína no rosto de Maria enquanto ela abraçava sua filha.
Seu telefone vibrou com outra mensagem de Victoria. Precisamos discutir o controle de danos. Essa situação com a faxineira está saindo do controle. O clube está falando. Ethan colocou o telefone sem responder. Pela primeira vez em sua vida, ele não se importava com o que o clube estava dizendo. Algo estava acontecendo com ele. Algo que fazia com que todas as expectativas sociais e políticas de negócios parecessem sem sentido. Ele não sabia, mas as forças já estavam em movimento e logo o forçariam a fazer uma escolha. Uma que quebraria o coração de Maria ou destruiria tudo o que ele havia passado a vida construindo. E James, observando das sombras, estava planejando uma jogada que mudaria tudo. No dia seguinte, Victoria invadiu o escritório de Ethan sem aviso prévio. Seus saltos de grife tilintaram no piso de mármore enquanto ela se aproximava de sua mesa. "Precisamos conversar sobre essa situação agora mesmo", exigiu ela, jogando uma revista em sua mesa. A página de fofocas mostrava uma foto embaçada dele na Feira de Ciências de Sophie. Ethan olhou para a foto, sua mandíbula se contraindo. "Você está me seguindo? Não seja dramático. Rebecca estava lá com o filho, mas não é isso o ponto. Você tem ideia de como isso parece? Um homem em sua posição, andando por aí com uma faxineira e sua filha? O nome dela é Maria", disse Ethan baixinho. "E a filha dela, Sophie, acabou de ganhar o segundo lugar na Feira de Ciências." Victoria o encarou como se ele tivesse enlouquecido. "Eu não me importo se a menina descobriu a cura para o câncer. Isso precisa parar, papai está furioso. A fusão com a Reynolds Industries depende do nosso casamento, ou você esqueceu disso?" No corredor, Maria estava limpando a sala de reuniões quando ouviu dois executivos conversando. "Você ouviu? James Parker está fazendo sua jogada. Ele marcou uma reunião de emergência do conselho para amanhã." "Sério? Para quê?" "Dizem que ele tem provas de que Ethan está malversando fundos da empresa. Algo sobre contas secretas nas Ilhas Cayman." A mão de Maria congelou na janela que ela estava limpando. Ela sabia que isso não podia ser verdade. Ethan era muitas coisas, mas desonesto não era uma delas. Naquela tarde, ela viu James entrando no prédio com uma mulher alta e elegante que ela reconheceu como Victoria. Elas estavam em uma conversa profunda, com a cabeça perto uma da outra, parecendo estar planejando algo. Maria queria avisar Ethan, mas quem era ela para se envolver em tais assuntos? Ela era apenas a faxineira. Ainda assim, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Mais tarde naquele dia, Sophie ligou para ela no trabalho. "Mãe, adivinhe? O Sr. Williams disse que meu projeto de ciências se classificou para a competição estadual." O coração de Maria se encheu de orgulho, mas depois afundou. A competição estadual exigiria viagens, materiais e dinheiro que eles não tinham. "Isso é maravilhoso, querida", disse ela, tentando soar alegre. Nós vamos descobrir algo." Ela não percebeu Ethan parado na entrada da sala de descanso, ouvindo sua conversa. Naquela noite, enquanto Maria estava recolhendo suas coisas, para ir embora, seu supervisor entregou-lhe um envelope. "Isso veio do Fundo de Educação para Funcionários", disse ele. "É uma bolsa para o projeto de ciências da Sophie." Maria abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque, que cobriria mais do que todas as despesas da competição de Sophie. Ela soube imediatamente quem estava por trás disso. Seu coração lhe disse para devolver. Ela não poderia aceitar tal caridade, mas seu orgulho lutava contra seu desejo de dar à filha todas as oportunidades possíveis. Enquanto isso, Victoria se encontrou com seu pai na mansão Reynolds. "Papai, temos que fazer alguma coisa", disse ela, andando pelo luxuoso escritório. "Ethan está jogando tudo fora por causa de uma faxineira." O Sr. Reynolds, um homem alto com cabelos grisalhos, observou sua filha calmamente. "Não se preocupe, princesa. James tem sido muito útil em nos fornecer o que precisamos. Até esta hora de amanhã, Ethan não terá escolha a não ser fazer exatamente o que queremos." "O que você quer dizer?" "Digamos apenas que James encontrou alguns documentos interessantes sobre alguns dos negócios menos públicos de Ethan. Claro, James pode ter ajudado a criar esses documentos, mas quem precisa saber desse detalhe?"
Victoria sorriu, mas havia algo incerto em seus olhos. Nós não vamos realmente machucá-lo, vamos, papai? Claro que não, querida. Vamos apenas lembrá-lo de suas obrigações, para a empresa, para nossa família e, mais importante, para você. Do outro lado da cidade, Ethan estava sentado em sua cobertura, olhando para fotos antigas da família. Havia uma dele e James quando crianças, ambos sorrindo sem sinal da amargura que viria depois. O que havia acontecido com eles? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Maria. Obrigada pela bolsa, mas não posso aceitá-la. Não seria certo. Ele sorriu com sua integridade, tão diferente das pessoas com quem ele costumava lidar. Ele respondeu por mensagem: não é de mim. O Fundo de Educação para Funcionários é gerenciado por um comitê independente. Sophie a ganhou com seu trabalho árduo. Não era exatamente uma mentira. Ele havia estabelecido o fundo anos atrás, e ele era administrado de forma independente. Ele apenas certificou-se de que soubessem sobre a conquista de Sophie. Maria olhou para sua mensagem por um longo tempo. Finalmente ela respondeu: então, por favor, agradeça ao comitê por nós. Naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir. Maria ficou acordada se perguntando por que seu coração batia mais rápido toda vez que ela pensava em Ethan, sabendo que deveria parar esses sentimentos antes que eles ficassem mais fortes. Ela havia aprendido da maneira mais difícil que os contos de fadas não se tornavam realidade para mulheres como ela. Ethan estava parado em sua janela, olhando para as luzes da cidade. A fusão com a Reynolds Industries garantiria o futuro de sua empresa e milhares de empregos. Seu casamento com Victoria era esperado por todos. Era a coisa sensata a fazer. Então por que parecia tão errado? Em sua própria cama, Victoria agarrava seu telefone, lendo mensagens antigas entre James e seu pai. Eles estavam planejando isso há meses. Os documentos falsos, a reunião do conselho, tudo. Parte dela se sentia culpada, mas ela afastou o sentimento. Ela merecia ser a senhora Ethan Parker e nenhuma faxineira tiraria isso dela. James estava sentado em seu apartamento caro, bebendo champanhe e olhando para seu próprio conjunto de documentos. Mas os dele não eram falsos. Ele havia estado coletando evidências dos bons atos secretos de seu irmão por anos, as doações de caridade, os fundos de bolsas de estudo, todas as coisas que Ethan fazia anonimamente. Amanhã, ele teria que escolher entre expor os crimes falsos de seu irmão ou revelar suas virtudes reais. Ele serviu outro copo de champanhe. Desculpe, maninho, murmurou ele, mas há muito dinheiro em jogo. Nenhum deles sabia que o dia seguinte mudaria tudo. Os planos cuidadosamente elaborados, os esquemas secretos, os sentimentos ocultos, tudo desmoronaria de maneiras que nenhum deles poderia prever. E no centro de tudo isso, uma simples faxineira e sua filha provariam que às vezes o poder mais forte não é dinheiro ou status social, mas a verdade no coração de alguém. A manhã da reunião do conselho amanheceu cinzenta e tempestuosa. Maria chegou cedo à Parker Industries, sua mente ainda perturbada pelas conversas que ela havia ouvido. Enquanto limpava a sala do conselho, ela percebeu que alguns papéis haviam caído atrás de um armário. Quando ela os tirou, seu coração parou. Eram cópias de documentos mostrando transferências para contas nas Ilhas Cayman, mas algo não estava certo. As assinaturas não correspondiam a outros documentos que ela havia visto enquanto limpava o escritório de Ethan. Na garagem, James estava mostrando a Victoria alguns detalhes finais de seu plano. Assim que esses documentos forem apresentados ao conselho, Ethan terá duas opções, explicou James. Ou renunciar e me deixar assumir ou enfrentar acusações criminais. Victoria girou sua aliança de noivado nervosa. E você tem certeza de que ninguém pode rastrear isso até nós? Relaxa. Eu usei as melhores pessoas que o dinheiro podia comprar para criar esses papéis. Eles são perfeitos. Mas eles não tinham contado com uma coisa: a atenção de Maria. Aos detalhes. Após 5 anos limpando escritórios, ela vira a assinatura de Ethan inúmeras vezes em documentos que ela limpou. As assinaturas nesses papéis eram boas cópias, mas não perfeitas. Lá em cima, Ethan estava em seu escritório, se preparando para a reunião do conselho.
Seu telefone continuava vibrando com mensagens de Victoria, mas ele as ignorou. Em vez disso, ele se viu olhando para a mensagem que Maria havia enviado na noite anterior, agradecendo-o pela bolsa, mas ainda tentando recusá-la. Uma batida em sua porta interrompeu seus pensamentos. Era Coleman, o membro do conselho. Ethan, como velho amigo de seu pai, sinto que devo avisá-lo. Algo grande está chegando na reunião de hoje. Se você tem algum esqueleto no armário, agora é a hora de se confessar. Richard, você me conhece desde criança. Você já me conheceu sendo desonesto? Coleman suspirou. Não. É isso que torna tudo tão preocupante. Enquanto isso, Sophie estava tendo sua própria crise na escola. Um colega de classe mostrou a ela um site de fofocas em seu telefone. Havia uma foto dela e do Sr. Parker na feira de ciências, com comentários cruéis, sugerindo coisas terríveis. Sua mãe está tentando roubar um homem rico de sua noiva? Provocou o colega de classe. Sophie correu para o banheiro em lágrimas. Ela ligou para sua mãe soluçando. Maria sentiu seu coração se quebrando ao ouvir sua filha. Querida, as pessoas podem ser más quando não entendem as coisas. O Sr. Parker estava apenas sendo gentil, vindo apoiar sua conquista. Não deixe que elas te aborreçam. Mas por dentro Maria estava furiosa. Não com Ethan, mas com um mundo que poderia ser tão cruel com uma criança inocente. Ela tomou uma decisão. Ela tinha que mostrar os documentos que havia encontrado a alguém. A reunião do conselho estava marcada para as 10 horas. Às 9h45, Maria bateu na porta do escritório de Coleman. Sr. Coleman, preciso mostrar algo importante para o... Senhor. Inicialmente, Coleman pareceu irritado por ser interrompido por uma faxineira, mas quando Maria explicou o que havia encontrado e mostrou a ele os documentos, sua expressão mudou. Meu Deus, disse ele, examinando as assinaturas. Isso é muito sério. Mas por que o senhor está me mostrando isso? Maria endireitou as costas. Porque o Sr. Parker é um bom homem. Ele ajudou minha filha sem querer nenhum crédito. Ele trata a todos com respeito, até pessoas como eu. Ele não merece ser incriminado. Às 9h55, Coleman estava ao telefone com um grafólogo que ele conhecia. Às 9h58, Victoria estava retocando sua maquiagem, se preparando para fazer seu papel no drama que estava prestes a acontecer. Às 9h59, James estava arrumando sua gravata, ensaiando seu discurso pela última vez. E às 10 horas em ponto, quando os membros do conselho entraram na sala de reuniões, Maria estava limpando silenciosamente as janelas, fingindo que não conseguia ouvir nada. Mas seu coração estava batendo forte. A reunião começou com James se levantando, uma pasta grossa em suas mãos. Senhoras e senhores do conselho, o que estou prestes a mostrar a vocês os chocará, mas como membro leal desta empresa sinto que é meu dever. Antes que ele pudesse continuar, Coleman falou. Antes de prosseguir, James, acho que devemos ouvir nossa equipe de análise de documentos. James congelou. Que equipe de análise? De documentos? A porta se abriu e 2 homens de aparência séria internos entraram. Examinamos os documentos que o senhor pretende apresentar, Sr. Parker. O senhor gostaria de saber o que encontramos? A cor esvaiu-se do rosto de James. Victoria, sentada na parte de trás da sala como convidada, de repente se sentiu mal. Mas eles não eram os únicos que estavam prestes a serem expostos. Um dos analistas falou novamente. No decorrer de nossa investigação, também descobrimos outra coisa. Uma série de transferências secretas da Reynolds Industries para contas offshore pertencentes a James Parker. Agora era o Sr. Reynolds quem parecia pálido. Victoria se levantou, suas pernas tremendo. Papai, que transferências? A verdade desabou como um castelo de cartas. James havia estado jogando dos 2 lados, tirando dinheiro de Reynolds para incriminar seu irmão enquanto planejava trair todos e assumir o controle das 2 empresas. Durante tudo isso, Maria continuou limpando as janelas, um pequeno sorriso em seu rosto. Às vezes, a justiça vinha de lugares inesperados. Ethan sentou-se em silêncio, observando os esquemas de seu irmão desmoronarem. Mas sua mente não estava em James ou na reunião do conselho.
Ele estava pensando na mulher que trabalhava silenciosamente atrás deles, que havia notado o que ninguém mais havia visto e teve a coragem de se manifestar. Quando a reunião se dissolveu em caos, com James sendo escoltado para fora pela segurança e Victoria chorando enquanto confrontava seu pai sobre seu envolvimento, Ethan foi até a janela onde Maria trabalhava. "Como você soube?" perguntou. Ele baixinho. Maria manteve seus olhos em seu trabalho. 5 anos limpando sua assinatura me ensinaram algumas coisas, Sr. Parker. Seus olhos se encontraram no reflexo do vidro. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira quebrada, uma verdade reconhecida. Mas do lado de fora da sala do conselho, Sophie estava sendo buscada cedo na escola, muito chateada com os comentários cruéis para continuar seu dia. Victoria, humilhada, mas não derrotada, já estava planejando sua próxima jogada. A tempestade que havia estado se formando durante toda a manhã finalmente estourou, a chuva açoitando as janelas que Maria acabara de limpar. Combinava com as emoções turbulentas que circulavam pela Parker Industries. Alívio, traição, raiva e algo mais. Algo crescendo entre um CEO e uma faxineira que acabara de salvar sua empresa. Após a explosiva reunião do conselho, nada. Na Parker Industries era o mesmo. James havia desaparecido, deixando para trás um rastro de traição e perguntas sem resposta. Victoria não havia sido vista no escritório desde que os esquemas de seu pai foram expostos. Mas a maior mudança foi na forma como as pessoas olhavam para Maria. A notícia se espalhou rapidamente sobre como a faxineira havia salvado a empresa. Alguns funcionários que nunca a haviam notado antes agora sorriam e a cumprimentavam. Outros sussurravam pelas suas costas, perguntando quais eram suas verdadeiras motivações. "Mãe, posso mudar de escola?" perguntou Sophie uma manhã no café da manhã. O bullying havia piorado desde que o escândalo estourou. O coração de Maria doía. Sua tentativa de fazer a coisa certa havia trazido atenção indesejada para sua filha. "Querida, fugir não vai resolver nada. Você não fez nada de errado. E eu também não." Mas mais tarde naquele dia, enquanto limpava o andar executivo, ela se perguntou se deveria procurar outro emprego. Os sussurros e olhares estavam se tornando difíceis de suportar. Ethan tinha seus próprios problemas. A fusão com a Reynolds Industries estava morta e vários investidores estavam nervosos com o futuro da empresa. Ele estava sentado em seu escritório, revisando estratégias de controle de danos com sua equipe de relações públicas. "Senhor, precisamos divulgar uma declaração", insistiu seu chefe de comunicação. "A imprensa está enlouquecendo com essa história. Eles estão chamando isso de um conto de fadas moderno." Ethan olhou pela janela para a multidão de repórteres lá embaixo. "O que exatamente o senhor quer que eu diga?" "Bem, nós pensamos em algo sobre como a Parker Industries valoriza todos os seus funcionários, como suas ações heróicas demonstram nosso compromisso com a segurança dos trabalhadores." "Não." Ethan o interrompeu. "Eu não a salvei porque ela é funcionária. Eu a salvei porque ela é Maria." A equipe de relações públicas trocou olhares preocupados. Um deles limpou a garganta. "Senhor, sobre isso, há boatos sobre seu relacionamento com a senhora Ramírez. Reunião encerrada. Saiam." Depois que todos saíram, ele foi até a janela. De seu escritório, ele podia ver Maria no prédio do outro lado da rua, limpando janelas no 20º andar. Seu peito se apertou ao vê-la na plataforma de limpeza de vidros, tão alto. Ele não sabia que Maria havia solicitado o serviço de limpeza externa especificamente para evitar os olhares e sussurros de dentro. Lá em cima, apenas com o céu e a cidade abaixo, ela conseguia pensar com clareza. Foi quando o acidente aconteceu. O motor da plataforma fez um barulho de rangido, depois parou completamente. Maria sentiu toda a estrutura tremer. Ela pressionou o botão de emergência, mas nada aconteceu. 20 andares abaixo, uma multidão se reuniu quando as pessoas perceberam a plataforma de limpeza de vidros presa. Alguém ligou para o 193. Em seu escritório, Ethan viu a plataforma parar de repente. Sem pensar, ele correu para a escada de emergência. Ele não conseguia pegar o elevador. Os edifícios não estavam conectados neste andar. Ele tinha que
descer e depois subir o outro prédio. Maria tentou manter a calma, mas o vento estava aumentando, fazendo a plataforma balançar. Ela pensou em Sophie, esperando na escola, provavelmente ainda lidando com comentários cruéis dos colegas de classe. Por favor, sussurrou ela, agarrando o corrimão de segurança. Por favor, não deixe que eu morra aqui em cima. O corpo de bombeiros chegou, mas seu caminhão de escadas não conseguia alcançar altura suficiente. Eles precisariam de um helicóptero, que estava a pelo menos 15 minutos de distância. Ethan irrompeu no 20º andar do outro prédio, seu coração batendo forte. Ele correu para a janela mais próxima da plataforma. Maria! Gritou ele através do vidro. Aguente firme, a ajuda está a caminho. Ela virou a cabeça e o viu. Apesar de seu terror, vê-lo trouxe uma estranha calma. Sr. Parker, o senhor não deveria estar aqui. Que droga que eu não deveria, murmurou ele. Ele olhou freneticamente ao redor procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. A plataforma rangeu ameaçadoramente. Um de seus cabos de suporte estava começando a se desfiar. Abaixo, a multidão havia aumentado. Alguém estava filmando com seu telefone. Na parte de trás, um rosto familiar observava com emoções mistas. Victoria. Ela viera ao escritório para pegar suas coisas, ainda com raiva das decepções de seu pai e de seu noivado arruinado. Mas agora, observando as tentativas desesperadas de Ethan para salvar a faxineira, algo dentro dela mudou. O helicóptero ainda estava a 10 minutos de distância quando o cabo arrebentou. A plataforma cambaleou para o lado, agora pendurada por apenas um cabo. Maria gritou quando foi jogada contra o corrimão. O sangue de Ethan ficou frio. Sem hesitar, ele pegou um extintor de incêndio e quebrou a janela. O vento chicoteou pela abertura, espalhando papéis pelo escritório. Maria, você tem que pular, eu vou te pegar. Ela olhou para o espaço entre a plataforma e a janela. Não estava longe, talvez 1,20 m, mas com o vento e a altura. Eu não consigo, ela chorou. Sim, você consegue. Pense na Sophie, ela precisa da mãe. A plataforma gemeu novamente. O cabo restante estava começando a ceder. Naquele momento, enquanto ela olhava nos olhos de Ethan, Maria tomou uma decisão. Ela passara toda a sua vida se protegendo, fazendo o que era esperado, permanecendo em seu lugar. Mas às vezes, a vida exigia coragem. Ela respirou fundo e pulou. O tempo pareceu diminuir. O vento pegou seu uniforme, fazendo-o ondar. O chão, 20 andares abaixo, parecia girar. E então ela sentiu braços fortes a pegando, a puxando para a segurança. Eles caíram juntos no chão do escritório assim que o último cabo da plataforma arrebentou. Eles observaram com horror enquanto a plataforma caía no chão, batendo na praça vazia abaixo. Por um longo momento, eles apenas ficaram lá, Maria nos braços de Ethan, ambos respirando ofegantemente. Ela conseguia sentir seu coração batendo contra suas costas. Eu te peguei, ele sussurrou. Você está a salvo. Quando ela se virou para agradecê-lo, seus rostos estavam a centímetros de distância. O mundo pareceu parar. Todas as barreiras entre eles, status social, riqueza, origem, pareciam se dissolver naquele momento de medo e alívio compartilhados. Então, a realidade voltou. O som de veículos de emergência abaixo, o vento pela janela quebrada, os rostos chocados dos funcionários do escritório que se juntaram para assistir. E ali na entrada estava Victoria, que havia subido 20 lances de escadas quando viu o que estava acontecendo. Ela observou Ethan ajudar Maria a se levantar. Viu a maneira como eles se olhavam e finalmente entendeu. Ela se virou e foi embora, seus saltos tilintando no piso de mármore, deixando para trás sua raiva e sua aliança de noivado, que ela colocou em uma mesa ao passar. Enquanto os paramédicos verificavam Maria em busca de ferimentos, as câmeras de notícias capturaram tudo. Ao anoitecer, todos os canais estariam transmitindo o dramático resgate, e todos estariam falando sobre como o bilionário CEO havia salvo a faxineira que havia salvado sua empresa. Mas naquele momento, enquanto eles estavam sentados juntos esperando os paramédicos terminarem,
Nem Ethan nem Maria se importavam com as câmeras ou as fofocas. Eles estavam pensando em como tinham chegado perto de se perderem antes mesmo de terem tido a chance de começar. Na manhã, após o acidente na plataforma, Maria acordou para encontrar seu pequeno apartamento cheio de flores. Cartões de pessoas que desejavam bem estavam empilhados em sua mesa de cozinha. Seu telefone não parava de tocar com ligações de emissoras de notícias, querendo entrevistas. "Mãe, estamos na TV de novo." Sophie chamou da sala, onde o Jornal da Manhã estava mostrando imagens do resgate pela 100ª vez. Maria se viu pulando da plataforma que estava falhando para os braços de Ethan. As câmeras haviam capturado tudo, incluindo a maneira como eles haviam se olhado depois. Ela tocou suas bochechas, sentindo-as esquentarem com a lembrança. "Querida, desligue. Precisamos nos preparar para a escola." Mas a escola também não seria normal. Quando chegaram, repórteres estavam... As pessoas a paravam nos corredores para abraçá-la. Outras